Olá, meu sétimo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Fazendo as atividades propostas, acompanhando as aulas. A ProRose vai fazer a correção daquela atividade criada lá no sistema de vocês, lá no portal positivo, tá? Então agora vocês peguem o caderno para estar acompanhando a correção. Vamos lá? A primeira questão é: este é um painel do elevador no qual o zero indica o andar térreo. De acordo com a imagem, responda as questões propostas. Quantos pavimentos há nesse prédio? Aqui vocês deveriam ter somado os andares acima do zero, que é acima do térreo, o térreo, mais os andares abaixo do térreo, que são os -1, -2, -3, -4 e -5. Somando todos os andares, a gente vê que o resultado são 18 andares. De acordo com a imagem, quantos andares há no subsolo? Os andares no subsolo são os andares que estão representados por números negativos. Nós temos 5 andares negativos. Então, 5 andares abaixo do subsolo. No subsolo. Na letra C, como estão representados os andares no subsolo? Estão representados com números negativos. Essa era a primeira questão. Segunda diz, a tabela a seguir mostra os 20 times do Campeonato Brasileiro em um determinado ano. Como foi calculado o saldo de gols do São Paulo? Qual o saldo de gols do Flamengo, do Atlético e do Vasco? Quantos gols o Grêmio fez? Quantos gols a Portuguesa fez? E o Ipatinga de Minas Gerais? E o que acontece quando o time tem saldo zero? E pede para vocês preencherem a tabela. Bom, vamos ver então a primeira questão. A tabela a seguir mostra os 20 times do Campeonato Brasileiro em um determinado ano. Como foi calculado o saldo de gols de São Paulo? Bom, o saldo de gols ele é obtido fazendo a diferença entre os gols feitos e os gols sofridos. Os gols feitos a gente representa por GP, que são os gols pró. E os sofridos a gente representa por GC, que são os gols contra. Então, a gente calcula a diferença entre os gols prós e os gols contra. Aqui nós temos, no São Paulo foi feito 66 e sofrido 36. Então, 66 menos 36, 30. Saldo de gols do São Paulo é 30. Qual o saldo de gols do Flamengo, do Atlético Mineiro e do Vasco? Bom, o Flamengo nós temos aqui, ó, 67 gols ele fez e sofreu 48. Então, a gente faz 67 menos 48, saldo de 19 gols positivo. O Atlético de Minas, ele fez 50 e sofreu 61, tá? Ele sofreu mais gols do que ele fez, então claro que o resultado dele é um resultado negativo, ele tem um saldo negativo de gols, porque ele sofreu 11 gols a mais do que fez, então 50 menos 61, menos 11. O Vasco, ele fez 56, sofreu 72, com certeza, né, um saldo bem negativo. 56 menos 72, uma diferença de 16 gols. Então, saldo negativo, menos 16. Letra C. Quantos gols o Grêmio fez? Bom, tá faltando aqui o número de gols do Grêmio, né? A gente sabe que o saldo dele ficou um saldo positivo, um saldo de 24 positivo. E a gente sabe que esse saldo de 24 é resultado de gols prós menos os gols sofridos. Então, gols prós menos o 35 vai dar 24. Então, a gente faz 24 mais 35 e obtém o resultado 59. Então, o Grêmio fez 59 gols nesse campeonato. Quantos gols a Portuguesa fez e o Ipatinga? Nós já temos aqui, era só observar, né? Era só observar na tabela. A Portuguesa fez 48 e o Ipatinga fez 37. O que acontece quando o time tem saldo zero? Bom, um time ele tem saldo zero quando o número de gols pró é exatamente igual ao número de gols contra. Ou seja, o número de gols feitos é igual ao número de gols sofridos. Ok? Terceira. Localize na reta numérica os pontos indicados na tabela. Então, vocês têm aqui a nossa referência, que é o ponto D. O ponto D
ele é o zero, ele indica o zero. Então, à direita do zero nós temos valores positivos e à esquerda nós temos valores negativos. Vejam, o ponto A, ele está 3 unidades à esquerda, então ele equivale a menos 3. O ponto B, ele está 5 unidades à direita, então ele está representado pelo 5. O ponto C, ele está 5 unidades para a esquerda, representa menos 5. O ponto D é a origem, que é o ponto zero, ok? Nessa terceira questão, com base na reta numérica, julgue cada afirmação escrevendo V para as verdadeiras e F para as falsas. Na letra A diz assim, o antecessor de menos 4 é menos 3. Olhando aqui na reta, menos 4. Quem vem antes do menos 4, quem vem na esquerda de menos 4, é o menos 5. Então, essa afirmação é falsa. O antecessor de menos 4 não é menos 3, e sim o menos 5. Tá? Na letra B, o sucessor de 5 positivo é 6. Sim, o sucessor do 5 é 6. Está aqui, ó. Quem vem imediatamente à direita do 5 é o 6. Letra C. Os números 1, 3 e 5 são consecutivos. Falso ou verdadeiro? Falso. O 1, 3 e o 5, eles são 3 números ímpares consecutivos, mas não são 3 números inteiros consecutivos. Os números menos 8, menos 7 e menos 6 são consecutivos. Menos 8, menos 7 e menos 6, realmente, eles são números vizinhos, eles são consecutivos, verdadeiro. O antecessor de menos 1, o antecessor de menos 1 é o zero. O antecessor de menos 1, olhando aqui na nossa reta, quem está na esquerda de menos 1 é o menos 2. Essa alternativa é falsa. E por fim, temos que o menos 7, o sucessor de menos 7 é menos 6. Menos 7 e menos 6 está aqui, ó. Quem sucede o menos 7 realmente é o menos 6. Essa alternativa é verdadeira. A quarta questão, determine o que se pede. Bom, a gente estudou o significado dessas barrinhas. Quando o número está entre duas barras, significa módulo. E o que é o módulo? O módulo é a distância desse número, lá na reta numérica, é a distância desse número até o zero. O número 8 positivo, ele está longe do zero quantas unidades? 8. Então, o módulo de 8 é 8. Módulo de menos 5. Então, a distância do menos 5 até o zero, 5 unidades. O módulo de 56, 56. Módulo de menos 900, 900. Aqui, módulo de 86 menos 50. Bom, para eu dizer o módulo, eu tenho que ter um resultado ali dentro. Então, eu faço 86 menos 50, que deu 36. Eu quero, então, o módulo de 36, que é 36. Na letra F, não está falando de módulo, e sim está pedindo ali, ó, o oposto do 9, porque aquele sinal negativo, esse sinal negativo aqui, ele está dizendo que ele quer o oposto do 9. O oposto do 9 seria menos 9. Aqui na letra G, também, ó, menos 9, ou seja, nós queremos o oposto do 9 negativo. Quem é o oposto do 9 negativo? 9 positivo. Aqui nós queremos o oposto do oposto de menos 5. Então, foi resolvido aqui, ó. O oposto de menos 5 é 5. Então, eu quero o oposto do 5, que é menos 5, certo? Na letra I, eu quero o oposto do oposto do oposto de menos 5. Então, nós vamos resolver aqui primeiro. O oposto de menos 5 deu 5. Daí, depois, eu quero resolver aqui. O oposto de 5, que é menos 5. Depois, eu quero o oposto de menos 5, que é 5. Tem que ter bastante cuidado para não errar esses sinaizinhos ali. Quinta, observando a reta numérica a seguir, dê a distância de 4 a 2. Então,
do 4 até chegar no 2. Então, nós temos aqui, deixa eu ver, pegar meu marcador. Do 4 até o 2 é daqui até aqui. Quantas unidades nós temos? 2 unidades, certo? Do menos 4 até o 0. Então, vem aqui do menos 4 até chegar ao 0. Quantos passos eu teria que dar do menos 4 até o 0? 4. Então, a diferença é de 4 unidades. O outro, a distância do menos 8 até o menos 3. Então, do menos 8 até o menos 3 vai dar 5 unidades. E, por fim, nós temos a distância do menos 2 até o 2, que vai dar 4 unidades. Começando pelo menos 15, escreva 5 números inteiros consecutivos. Então, menos 15. Quem vem depois do menos 15? Em ordem crescente seria menos 14, menos 13, menos 12 e menos 11. Sétima, escreva 2 números consecutivos cuja soma seja 93. Bom, 2 números vizinhos cuja soma seja 93. A estratégia é, quem é a metade de 93? A metade de 93 é 46,5. Então, pensamos no 46. 46 mais 47, resultado 93. São 2 números vizinhos, 2 números consecutivos, cuja soma é 93. Oitava, escreva 2 números consecutivos cuja soma seja menos 15. Agora, a gente tem que pensar lá nos números negativos. Então, 2 números negativos que juntando, que somando, resultam 15 negativo. 8 e 7 resultam 15. Então, menos 8 com menos 7 resultam menos 15. Quantos números inteiros há entre menos 5 e 5? Então, vamos ver. Entre eles, se é entre, significa que o menos 5 não entra e o 5 também não entra, só os que estão entre eles. Quantos números há entre eles? Então, somando, nós vamos ter 9 números. Mesma coisa eu tenho que fazer com 0 e 8. Quantos números estão entre o 0 e o 8? 7 números. Entre o menos 20 e o menos 18, só tem um número. Entre o menos 4 e o 4, temos 7 números. A questão 10, preencha as lacunas com maior, menor ou igual. 4. Comparando 4 positivo com 6 positivo, sabemos que 4 é menor que 6. Comparando 36 com 36 positivo, são valores iguais, porque quando o número é positivo, não é obrigado a ter o sinal de positivo. 54 comparado com menos 450. Qualquer número positivo sempre será maior que qualquer número negativo. 0 é maior que menos 7. O 0 é maior do que qualquer número negativo, sempre. De acordo com o conjunto dos números inteiros, complete as lacunas. O maior número inteiro negativo é o número 1 negativo. O menor número inteiro positivo é o número 1 positivo. E o número 0 é neutro, pois não é positivo e também não é negativo. Aqui nós temos o nosso plano cartesiano, que já estudamos no ano anterior, estudamos nesse ano. Então, relembrando, o plano cartesiano ele é formado por 2 eixos, que é o eixo x e o eixo y. Eles são perpendiculares entre si porque eles formam 4 ângulos de 90 graus. Eles são numerados, né, em sentido anti-horário. Então, aqui nós temos assim, ó, o primeiro quadrante, depois o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Então, vejam que foi no sentido anti-horário, certo? Então, vamos adiante. Essa questão 11 diz, de acordo com o mapa abaixo, indica as coordenadas indicadas nos estados. Então, nós temos o seguinte.
Os eixos que estão mais escuros, para nós, servirão como os eixos X e eixo Y. O ponto de encontro entre eles vai ser o 0. Então, aqui, ó, aqui no centro do mapa, para nós é o 0, tá? Então, Rio Grande do Sul, quais são as coordenadas? Rio Grande do Sul fica aqui embaixo. Então, contando, ele fica assim, ó, 1 unidade para a esquerda e 6 unidades para baixo. Então, quais são as coordenadas? 1 negativo e 6 negativo. O Piauí, vamos ver onde é que está o Piauí, está aqui. Vamos ver, o Piauí fica contando, nós temos 1, 2, 3 unidades para a direita e 2 unidades para cima. Coordenadas do Piauí, então, é 3 e 2. Amazonas, o Amazonas fica aqui. Então, contando, o Amazonas vem 4 unidades para a esquerda e 4 unidades para cima. Resultado, menos 4 e 4. Roraima está aqui em cima. Roraima são 4 unidades para a esquerda e 7 para cima. Então, as coordenadas vão ficar menos 4 e 7. Rondônia está aqui. Rondônia vai 4 unidades para a esquerda e 1 para cima, menos 4 e 1. Minas Gerais está aqui embaixo. Minas Gerais são 3 unidades para a direita e 2 unidades para baixo, 3 e menos 2. E por fim o Pará. O Pará fica aqui. O Pará está em cima do eixo Y. Então ele não está nem para a direita nem para a esquerda, significa que o X é 0. E ele está 3 unidades para cima, então nossas coordenadas são 0 e 3. Certo? Essa era a nossa última questão dessas atividades. Espero que vocês tenham compreendido. Continue os estudos de vocês essa semana, né? Vamos firme e forte. Então, até a próxima. Beijo da Pro. Tchau.